A paz do Senhor, meus irmãos. Olha como é interessante. A Bíblia vai nos falar no livro de Mateus, capítulo 9, que Jesus estava passando num lugar, numa coleteria. E nessa coleteria ele chama um homem para segui-lo. Imediatamente esse homem segue ele. Quem que é esse homem? Mateus. Aqui nós vamos falar um pouco hoje sobre o chamado de Mateus. Quem foi Mateus? Mateus é a pena que Deus escolhe para escrever esse evangelho. É um evangelho que contém muitas pérolas, para falar a verdade, talvez o mais completo dos evangelhos. Por quê? Porque é o que fala mais número de parábolas, de milagres. Então é um livro importantíssimo. E quem que é Mateus? A Bíblia vai nos falar em Lucas e Marcos, vão chamar Mateus de Levi. Quem é Levi? Levi é aquele coletor de impostos, conhecido como publicano. Levi significa unido, ou seja, é alguém que tem defeitos, é alguém que tem problemas, é alguém que a sociedade não vê como uma boa pessoa, mas é alguém que é unido, é alguém que você pode contar, é alguém que tem uma qualidade de ter palavra. E como é difícil encontrar pessoas assim nos nossos dias, né? Pessoas de pulso firme, pessoas que você pode contar, pessoas que você pode somar com elas. Então a Bíblia vai nos falar que esse homem, ele era um publicano. O que é um publicano? É uma pessoa que naquela época cobrava os impostos do povo. Era considerado pelo povo como um traidor. Por quê? Porque ele estava trabalhando para quem chegou e tomou a terra deles, e ele cobrava do seu próprio povo o tributo estabelecido ali por Roma naquela época. Então alguém só aceitaria essa profissão se essa pessoa fosse apaixonada por dinheiro, se essa pessoa amasse mais o dinheiro do que qualquer coisa, do que a própria honra de ser um judeu. Então, para as pessoas daquele tempo, quem é Mateus? Mateus era um sem vergonha. Quem é Mateus? É uma pessoa que se vendeu ao sistema. Quem é Mateus? É um sem vergonha. É alguém que se vendeu para os romanos. Mas para Deus, ele não vê como o homem vê. Deus, ele vê você como um propósito. Deus, ele vê você como um discípulo. Deus, ele vê você como um pequeno Cristo. Então, se for para analisar, Mateus era um homem que ninguém escolheria ele. Nenhum judeu escolheria ele para algo, principalmente para uma grande obra. Mas Jesus escolheu ele. O que eu entendo com isso? Que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos estão dispostos a viver aquilo que Deus quer. Então, se nós puxar para os nossos dias aqui, Deus está convidando pessoas todos os dias para a sua obra, todos os dias para a sua vontade. Mas e aí? Quantas pessoas estão disponíveis? Quantas pessoas estão aptas a aceitar a chamada de Jesus? Deus chama pessoas dia e noite. Mas e essas pessoas, o que elas fazem? Muitos de nós damos desculpas, sempre temos uma desculpa, mas com Deus não tem como dar desculpa. Moisés tentou dar uma desculpa: eu sou gago, Senhor, eu não sei falar, eu tenho medo de falar em público. Mas para Deus não existe desculpa. Por que não existe desculpa? Porque Deus, ele capacita quem ele escolhe, ele capacita quem ele chama. Outro ponto interessante aqui é que Jesus chamou um homem que estava trabalhando. Jesus chamou uma pessoa trabalhadora, ou seja, o que eu entendo com isso? Que Jesus, ele não chama pessoas desocupadas. Jesus, ele não chama pessoas que estão dormindo o dia inteiro com as pernas pro alto. Jesus, ele não chama pessoas desocupadas para sua obra. A prova é que Jesus, ele trabalha na carpintaria até quando? Até pelo menos uns 30 anos de idade. Eliseu, quando é chamado, ele estava cuidando dos bois do seu pai. Não é verdade? Amós também, quando foi chamado para essa grande obra, ele estava cuidando dos bois, né? Ele era boiadeiro. Amós, ele era boiadeiro. Gideão, quando é chamado, o que ele estava fazendo? Malhando trigo lá no lagar, você conhece a história. Pedro e João, quando estavam pescando, também foram chamados. Ou seja, Deus só chama pessoas ocupadas, Deus só chama pessoas trabalhadoras. Provérbios vai falar do preguiçoso, vai ter com a formiga é exemplo para quem é preguiçoso. Então, outro ponto que eu entendo aqui é que Deus, ele ama pessoas que estão ocupadas. Deus, ele ama pessoas trabalhadoras. Mateus capítulo 5 e o verso 17 vai falar: Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu também. Ou seja, se o próprio Deus não parou de trabalhar ainda, quem somos nós? Então a Bíblia continua dizendo ali: e levantando o seguiu. Ou seja, ele levantou imediatamente e seguiu a Jesus. Com certeza naquela hora ali os críticos já estavam tudo
com o zóio arregalado, preparado já pra dar um palpite, pra falar alguma coisa, porque sempre tem alguma pessoa assim, né? Sempre do teu lado vai ter pessoas que não estão dispostas a viver o que você vai viver, a viver uma chamada de Deus, mas sempre estão preparadas com as pedras na mão ali pra palpitar. Tem certeza que você vai fazer isso? Vai deixar a tua instabilidade pra viver esse negócio de igreja, esse negócio de Deus aí pra cima e pra baixo? Então sempre vai ter alguém com as pedras na mão pra te atacar, mas maior é aquele que te chamou, não é verdade? Então, seguir a Jesus é você estar preparado para mudar de ambiente. É você estar preparado para viver grandes coisas. É você estar preparado para ser perseguido. É você estar preparado para mudar de ambiente. Aleluia. Então, Mateus, ele estava preparado. Ele não pensou duas vezes. Ele não pensou duas vezes em mudar de ambiente, em largar aquelas pessoas que não acrescentavam, em largar aquelas pessoas que só levavam ele pro buraco, aquelas pessoas que só pensavam em dinheiro dia e noite. Então Mateus foi um cara que aproveitou a oportunidade, porque a própria Bíblia vai dizer que existem oportunidades que não batem duas vezes na mesma porta, né? Então Mateus é um cara que ele aproveitou essa oportunidade, ou seja, ele entendeu que nunca é tarde para recomeçar. Ele agarrou com as duas mãos ali e seguiu firme. Mateus, ele permitiu ser transformado por Jesus, ele permitiu ser moldado por Jesus. E você, tem permitido o Senhor trabalhar na sua vida, no teu coração? Era Mateus falando, não tem nada que me segure longe de Jesus, não tem nada que me amarre, não tem nada que me impeça de seguir esse homem de Deus, não tem nada que me impeça de estar junto com esse homem de Deus, não há nada que me amarre, nem o dinheiro, nem as pessoas, nem o meu passado, nem a minha amizade, nem as reputações. O que eu quero é estar do lado de Jesus. Mateus capítulo 16 e o verso 25 vai falar, porque quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que isso quer dizer? Não está falando de você ser morto por causa de Jesus, de você ser esfaqueado, de você levar uma espadada, de você ser metralhado por causa de Jesus. Porque quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, se você estiver disposto a deixar a sua vida, a deixar os seus afazeres, as suas coisas seculares por amor de Jesus, você vai encontrar a verdadeira vida, o verdadeiro sentido de todas as coisas. Mateus, ele entendeu que o propósito de Deus é maior do que todas as suas vontades, é maior do que todas as suas escolhas. E você tem recebido o chamado? Tem aceitado o chamado? Tá fugindo? Vai fugir até quando? Vai dar as costas para Deus até quando? Pensa comigo, imagine se Noé desse as costas para Deus. Quantas pessoas deixariam de ser salvas? Imagine se Moisés virasse as costas para Deus. Quantas multidões deixariam de ser salvas? E você, vai virar as costas para Deus ou vai abraçar a chamada hoje?